Seja bem-vindo a esse canal. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra, e eu gravo aqui vídeos nesse canal a respeito de personalidade, psicopatologia e o novo paradigma dos transtornos mentais, uma nova maneira da gente enxergar a psicopatologia, um modelo unificado para o diagnóstico. E esse modelo ele é muito baseado na personalidade, vocês vão encontrar muitos vídeos aqui no canal sobre personalidade. E existem aspectos fundamentais dos mecanismos da personalidade que nos ajudam a compreender a psicopatologia. O modelo que a gente usa para personalidade é o Big Five, tem vários vídeos sobre isso. Tem um vídeo aqui no canal também sobre os mecanismos de cada um dos fatores do Big Five. E hoje eu vou falar sobre um aspecto desses mecanismos que é o elemento fundamental para a prática clínica de qualquer profissional de compreender o que é regulação emocional. Tem alguns vídeos aqui no canal sobre neuroticismo, que é um fator da personalidade relacionado a emoções negativas, sobre o surgimento de emoções negativas intensas por gatilhos relativamente pequenos, com uma duração maior dessas emoções negativas, com amplitude de vários estados emocionais diferentes, ansiedade, medo, tristeza, raiva, vergonha, culpa, nojo, etc. E uma relação dessa característica de personalidade do neuroticismo com estresse, com uma dificuldade de lidar com estresse, de enfrentar, de cope com estresse, de gerenciamento do estresse. E o mecanismo de maneira que essa característica de temperamento, de personalidade, que é o traço neuroticismo, que é essas características de experimentar emoções negativas de maneira intensa, o mecanismo de como isso produz psicopatologia, de como surge psicopatologia, e tem uma série de vídeos também a respeito aqui de como é que o neuroticismo tem uma relação com depressão, com transtornos de ansiedade, com transtornos de estresse pós-traumático, com toque, enfim, com psicopatologia em geral, inclusive, porque é difícil a gente receber no consultório um paciente que não tem emocionalidade negativa intensa, tá? Isso tem uma relação íntima com o sofrimento. O mecanismo é uma forma de reatividade aversiva às emoções. Da maneira como o indivíduo reage às emoções, como ele percebe essas emoções de uma maneira diferente, como ele entende que essas emoções são ameaçadoras, como se elas significam um problema per se. As emoções per se significa que o indivíduo é fraco ou incapaz, ou que ele não vai conseguir lidar com os problemas. Então o indivíduo reage de uma maneira mal adaptativa a essas emoções. Ou seja, existe uma desregulação dessas emoções. O indivíduo exibe comportamentos que, ao invés de colaborar para um retorno dessas emoções a uma linha de base, a uma estabilização dessas emoções de valência negativa, emoções desagradáveis, essas emoções se amplificam, se perpetuam e acabam depois, junto com outras manifestações, persistindo ao longo do tempo, de forma que a gente faz um diagnóstico de um transtorno mental. E para a gente falar dessa desregulação emocional, a primeira coisa que a gente precisa é falar sobre regulação emocional. Esse é o tema aqui desse vídeo. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva e tem aí também o sininho para você receber avisos sobre os próximos vídeos. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre regulação emocional é o que é emoção. Antes de a gente falar de desregulação emocional, a gente tem que falar de regulação emocional. Antes de falar de regulação emocional, a gente tem que falar de o que é emoção. Emoção é um colorido do estado psíquico, é uma característica do estado psíquico que tem valência, ou seja, ela é positiva, agradável, ou ela é negativa, desagradável, sofrida, ameaçadora. Né? E quando a gente fala emoção positiva ou negativa, a gente não está falando que ela é boa ou ruim porque ela é negativa ou ela é boa porque ela é positiva. A gente está falando que ela é agradável ou ela é desagradável. Então, alegria, entusiasmo, compaixão são emoções positivas, é agradável sentir essas emoções. Por outro lado, ansiedade, medo, tristeza, globalmente desagradável. E são estados emocionais, são estados que o nosso sistema nervoso central produz, que tem um componente psíquico, tem pensamentos que acompanham, né? Então, um indivíduo que tem uma ansiedade diante de uma adversidade, isso aqui eu estou em risco, isso aqui é perigoso, há uma ameaça à minha frente, ou qualquer verbalização coerente com esses temas. Existem estados, manifestações físicas, ansiedade, taquicardia, sudorese, enfim, cada emoção tem aí, cada indivíduo tem uma peculiaridade, tem certas sensações físicas e tem comportamentos, né, que emergem a partir de cada emoção. Ansiedade, a gente se prepara, a gente fica alerta, medo, a gente se recolhe, tristeza, a gente se afasta das pessoas, raiva, a gente ataca, a gente vai em frente, a gente tem uma tendência a agir, né?
Ou seja, tem todos esses componentes do que a gente chama de emoção. Eu não vou entrar aqui, o vídeo não é sobre a diferença entre sentimento, emoção, humor, afeto, não é o tema desse vídeo. Isso é um estudo da psicopatologia clássica, muito importante, porém não é o tema desse vídeo. Agora, eu falei para vocês já que as emoções geram comportamento nas pessoas, né? E essa é uma das funções da emoção, um tema que a gente pode, vou aproveitar aqui para falar para vocês sobre, eu falei o que é emoção, quais são as funções da emoção, portanto, né? Diferentes pesquisadores, o James Gross, o David Barlow, a Lisa Barrett, a Marsha Linehan, diferentes pesquisadores falam sobre as funções das emoções, tá? E uma delas eu já falei para vocês, que é motivação da ação. É guiar o indivíduo para uma determinada linha de ação, para um determinado tipo de comportamento. Os estados do organismo, eles precisam guiar a gente para um determinado comportamento. Então, fome nos guia para comer. Sede nos guia para beber líquidos, né? E os estados emocionais, agradáveis ou desagradáveis, nos guiam para diferentes comportamentos, como eu já descrevi, né? Medo desencadeia uma resposta de luta ou fuga, felicidade nos traz um comportamento de entusiasmo, de agregação entre as pessoas, de celebração, né? Agora, tem muitas outras funções importantes. As nossas emoções, elas dizem pra gente a gente está mais próximo ou mais distante de atingir os nossos objetivos. Então, se eu estou estudando para uma prova, e eu estou estudando, eu estou vendo que eu estou aprendendo, eu prossigo, eu tenho emoções de continue, está tudo bem, continuo estudando, tudo certo. Se eu estou estudando e eu estou vendo que eu não estou entendendo aquele conteúdo, vem uma emoção negativa que deve me guiar para mudar o meu comportamento. Eu não posso prosseguir do jeito que eu estou, eu preciso mudar o meu comportamento. Então, se eu estou numa relação interpessoal e eu consigo colaborar com as pessoas e resolver conflitos, eu vou me sentir gratificado, vai ser prazeroso ter essa relação. Se eu estou sentindo que eu estou sendo injustiçado, pode ser que eu fique com raiva e eu vou abordar as pessoas para talvez solucionar essa injustiça. Então veja que guiar essa ação, ela primeiro depende de uma sinalização da emoção para nós, de que a gente está perto ou longe de nosso objetivo com as pessoas. Agora, também essas emoções servem na comunicação com os outros, né? Então é muito interessante, você está dando aula para as pessoas, você fica olhando na face do indivíduo, se ele está com cara de dúvida ou se ele está com cara de quem está entendendo. A gente vai intuir o estado mental do outro, ou seja, a emoção do aluno, eu não estou vendo vocês aqui, mas você pode estar fazendo cara de dúvida ou cara de eu estou entendendo. Isso é um problema do YouTube, mas estamos aqui também para falar para mais pessoas. A face do indivíduo vai me ensinar, vai mostrar para mim que esse indivíduo, qual é a emoção que ele está sentindo. Então, a comunicação interpessoal depende das emoções. O aspecto verbal, ele é fundamental, mas o aspecto verbal é um comportamento do indivíduo guiado pelas emoções. Então, o indivíduo coloca, não é só a prosódia, o timbre, o volume, a escolha de palavras, as emoções estão no discurso, né? Então, isso permite que as pessoas entendam o estado mental uma das outras, o que é fundamental para a colaboração entre os seres humanos e a resolução de problemas. Isso tudo, claro, aqui, por óbvio, portanto, as emoções contribuem muito para a tomada de decisão. As pessoas tomam decisões baseadas nas emoções dela. Isso não é sentimentalismo, isso não é uma primazia da emoção sobre a razão. Não é assim que funciona o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele usa as emoções como um dos elementos para tomada de decisão. E olha que às vezes o sistema nervoso central pode tomar uma decisão oposta à emoção. Um exemplo claro é emoção de medo. A gente tem uma tendência a se afastar do que a gente tem medo. Mas a gente pode decidir que, a despeito do medo, a gente prossegue, vai em frente e age, vai em frente, lida com o medo. Então, isso está muito bem descrito na ação oposta da DBT. Os seres humanos fazem isso. Eles vão, inclusive, emitir um julgamento sobre as emoções dele. E isso é fundamental para a regulação emocional. Olha só, o ser humano, o eu, o self, como você quiser chamar, ele não é as emoções. Ele inclui as emoções, mas ele tem uma opinião sobre as emoções. Então, a tomada de decisão, ela é guiada pelas emoções, tanto na direção coerente com essa emoção, como na direção oposta. Um outro componente é um aprendizado sobre si mesmo. Quando a gente percebe as nossas emoções positivas, como eu falei, alinhadas, estamos atingindo os nossos objetivos, portanto, temos emoções positivas, o sistema nervoso central evoca emoções positivas. Ao contrário, não estamos conseguindo
Os nossos objetivos, aí o sistema nervoso central evoca emoções negativas. Isso conta para mim, como ser humano, como eu sou, quem eu sou, o que eu gosto, o que me estressa, o que me pega, o que é difícil para mim. Isso é uma coisa importante porque um mesmo problema, uma mesma adversidade evoca a mesma emoção em indivíduos diferentes por razões diferentes. Eu vou explicar melhor. Um ambiente de trabalho estressante é estressante para pessoas diferentes por razões diferentes. Alguma pessoa pode se incomodar pelo número de horas trabalhadas. Alguma pessoa pode se incomodar porque o ambiente não é de amizade. Tem pessoas que fazem muita questão de ter amizade no trabalho, de trabalhar com pessoas com quem elas se relacionam com caráter de amizade. Para outras pessoas isso não é importante. Ou seja, isso mostra para mim, puxa vida, eu sou uma pessoa que eu quero trabalhar, mas eu não quero trabalhar 12 horas por dia. O outro quer trabalhar 12, 14. Ou, olha, a amizade para mim não é tão importante, eu tenho meus amigos, não sou uma pessoa super agregadora, para mim não é super importante ter amizade no trabalho, para o outro é. Então, aquilo que evoca em mim emoção positiva e emoção negativa me ensina quem eu sou, me ensina a respeito da minha própria personalidade. Né? Então, permite uma autocompreensão e identidade que também é algo estável ao longo do tempo. Pois bem, eu falei aqui de várias das funções das emoções, né? E isso tudo é relevante porque o indivíduo vai, diante disso tudo, diante de como ele aprende sobre as próprias emoções dele, daquilo que é importante para ele ou não, dos próprios valores, envolve o indivíduo agir sobre essas emoções. Então, regulação emocional é um processo justamente através do que o indivíduo modifica a emoção. Sua natureza, sua frequência, sua duração. E o indivíduo deve fazer isso, uma regulação emocional saudável, faz isso de maneira flexível e adaptada, determinando quais emoções surgem, quais ocorrem, como é que elas são vivenciadas e expressas. Isso aqui é uma ressalva, porque essa frase pode dar um indicativo equivocado de que as pessoas têm uma capacidade manipulativa sobre as emoções. Eu vou pegar um exemplo aqui, isso aqui é um controle do meu ar-condicionado, eu estou aqui com a temperatura, eu consigo manipular a temperatura do ambiente onde eu estou, porque eu tenho um ar-condicionado aqui na minha sala, no meu consultório. De maneira completamente diferente dessa, o indivíduo consegue regular as próprias emoções. A regulação emocional é indireta sobre as emoções. Então, regular quais emoções surgem, a sua duração, a maneira como ela é interpretada, é algo que acontece para o ser humano de maneira indireta. Isso depende de percepção da emoção, de como é que um indivíduo descreve, julga, avalia essa emoção e o que ele faz com essa emoção mentalmente ou no comportamento motor dele. Então, eu vou falar isso um pouco para vocês, fazendo depois essa grande introdução sobre o que são emoções e o que é a definição de regulação emocional. Quem estudou isso muito é o James Gross, que é um pesquisador muitíssimo importante, né? E ele traz para a gente um arcabouço, um framework para a gente descrever, né, a regulação emocional, que fala que a regulação emocional ela passa por 4 estágios, que é a identificação da emoção e uma decisão sobre o que fazer, a seleção de uma estratégia, quaisquer que sejam as estratégias são muitas, a implementação dessa estratégia e o monitoramento da eficácia dessa estratégia. Tudo isso acontece na regulação emocional. Então, eu vou falar sobre cada um desses estágios: identificação, seleção, implementação de estratégia e monitoramento da estratégia. Identificação passa por perceber a emoção, e a percepção ela pode ser uma percepção simplificada demais a respeito, por exemplo, de ser um estado agradável ou desagradável. A gente pode ter uma descrição mais minuciosa, mais fina sobre isso. Então, medo, ansiedade, tristeza, vergonha e culpa são emoções negativas, emoções desagradáveis, mas elas são diferentes entre si. Há algo semelhante entre elas, mas elas são diferentes entre si. Então, algumas pessoas percebem, tá ruim, não estou feliz. Mas qual é a descrição disso? Então, a capacidade descritiva do indivíduo fornece para o indivíduo muitas informações. E se o indivíduo não descreve bem as emoções, todo o resto do processo, dos estágios de seleção de estratégia, de implementação da estratégia, monitorização da eficácia da estratégia, fica comprometido. Tá? Tem um nome para essa dificuldade em percepção e descrição das emoções que chama alexitimia. Vou gravar vídeo sobre isso depois. O segundo estágio é a seleção, né? E aí tem várias estratégias diferentes e o James Gross divide essas estratégias, né, em estratégias de modificação, seleção de situação em que o indivíduo
e se encontra, né? Então ele modifica a situação, quer dizer, ele pode não ir em um ambiente ansiogênico. Ele pode ir a um ambiente ansiogênico de uma maneira diferente. Ele pode ir para uma festa, ele vai na festa que para ele é ansiogênica, mas ele fica no canto da festa. Ele está selecionando o ambiente. Ou, às vezes, a gente pensa muito em emoção negativa, né? Mas você ir no ambiente que é gostoso para você é uma seleção de ambiente para evocar uma emoção positiva, né? Algumas pessoas com depressão, elas deixam de ir em coisas que seriam agradáveis para ela. Porque às vezes não vai ser tão agradável quanto era antes da depressão. Olha, não é que eu desgosto de ir em festas agora que eu estou deprimido, mas eu gosto metade do que eu gostava, então eu não vou. Essa é uma seleção de uma situação que vai diminuir a chance de evocar uma emoção positiva. Isso é saudável? Isso não é saudável. Isso perpetua a depressão? Isso perpetua a depressão. Isso é uma desregulação de emoção positiva. Uma outra seleção, um tipo de estratégias é estratégia cognitiva, em que o indivíduo modifica a resposta emocional, reinterpretando situações. A terapia cognitiva faz isso muito, o que eles chamam de reappraisal, de reavaliar a situação. Enquanto o indivíduo reavalia um objetivo dele, ele reorganiza um objetivo diante do estudo, por exemplo, ele está estudando para uma prova, ele acha, eu preciso de 1 hora. Daí ele, o assunto é mais complicado do que eu pensava. Vai vir uma emoção negativa. Então, se ele rapidamente, por exemplo, reorganiza o objetivo dele, tudo bem, eu consigo em 2 horas. Isso dá para fazer em 2 horas. O indivíduo está fazendo um reappraisal, por exemplo, de forma que ele consiga regular essa emoção negativa que surgiu. Mas se naquele momento ele não consegue regular essa emoção, ele começa a achar que ele não vai conseguir de jeito nenhum, pronto, ele pode ali ter um desfecho negativo dessa regulação emocional. Agora, essas 4 estratégias que eu descrevi de modificar, selecionar a situação, ou qual aspecto da atenção alguém dedica, ou uma estratégia cognitiva, como eu dei um exemplo, se referem nos antecedentes da emoção, né? De como é que você lida com os antecedentes, mesmo que a emoção já tenha surgido, tá? Então, claro, quando alguém não sai de casa porque ele tem medo de ter pânico, ele está fazendo isso antes da emoção acontecer. Agora, o indivíduo que ele está em uma apresentação e ele tenta dedicar atenção ao conteúdo do que ele está falando e não a atenção no suposto julgamento do outro, ele está fazendo uma estratégia depois que a emoção surgiu, mas nos antecedentes dessa emoção, de como é que ele vai fazer uma regulação dessa emoção a respeito do que aconteceu antes da emoção, porque ele percebeu que tem um antecedente ali que evoca uma emoção negativa. É muito comum que os pacientes com ansiedade social tenham uma atenção muito mais voltada para o que talvez, quem sabe, o outro está pensando dele, ou nas próprias características físicas que possam evocar numa outra pessoa pensamentos sobre esse indivíduo, sobre o escrutínio de que ele está ou não indo bem, ou ele está ou não com sinais explícitos de ansiedade, do que na tarefa que ele está fazendo, que é apresentar alguma coisa em público, por exemplo, né? Agora, também existe uma outra estratégia possível, que é focada na resposta emocional em si, né? Do indivíduo regular essas emoções, dele ir atrás de maneiras de fazer isso. Então, por exemplo, alguém que está muito abalado por exemplo, um término de relacionamento, esse indivíduo ele pode recrutar ajudas de amigos. Ele pode usar uma regulação interpessoal de, puxa, eu tenho um amigo que eu confio e eu vou atrás dessa pessoa para conversar comigo sobre isso. Então, essa emoção já aconteceu, o indivíduo está buscando uma regulação do estado emocional em si. Então, ele não está manipulando o ambiente, selecionando o ambiente, prestando atenção em outra coisa, ou ele está fazendo, digamos assim, um reappraisal dessa situação. Ele está buscando, talvez, um desabafo com um amigo. Então, nessas estratégias de regulação emocional, é claro que aqui a gente tem uma divisão didática e pode ser que uma coisa seja 2 desses tipos de estratégia. Eu não estou dizendo que essa aqui é uma taxonomia perfeita, o James Gross não alega isso. Ele reconhece que muitas das estratégias que as pessoas fazem pode ser que entrem em 2 desses tipos ou 3, e que muitas estratégias acontecem simultaneamente. Também reconhece que, como o nosso estado mental tem uma continuidade entre emoções, uma estratégia que regula uma emoção evoca outra emoção, e é coisa bastante complexa, tá? Então eu não estou dizendo que a gente vai ficar
minuciosamente analisando isso no nosso paciente. Mas a ideia aqui é que tem uma grande diversidade de estratégias de regulação emocional e que as pessoas vão fazer estratégias diferentes e que vai fazer parte do exame de estado mental, da avaliação do nosso paciente, identificar quais são as estratégias que o indivíduo usa. Agora, aqui eu falei desses dois estágios, identificação e seleção de estratégia. O indivíduo implementa a estratégia, porque a estratégia ela tem que ser implementada de uma maneira flexível, hábil, né? Então, o indivíduo que pede ajuda para um amigo, ele vai ter que reconhecer que esse amigo tem limitações e que esse amigo pode ajudá-lo. E esse amigo pode falar coisas que essa pessoa não quer ouvir. A própria estratégia que eu havia falado do indivíduo, estratégia de modificação da situação do indivíduo que não sai de casa porque ele tem medo de ter ataque de pânico. Isso tende a ser mal adaptativo. Agora, às vezes, não sair de casa porque você tem medo de violência urbana em certos horários, isso pode ser saudável. Isso não é uma estratégia mal adaptativa. Então, a gente vai precisar perceber como que essa estratégia é implementada, de que maneira, com qual habilidade, em qual contexto, para perceber o que é adaptativo, o que é mal adaptativo. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre desregulação emocional, em que a gente vai elaborar mais essas estratégias. Então, esse vídeo sobre características gerais de regulação emocional. Mas existem estratégias que elas são predominantemente adaptativas e estratégias que são predominantemente mal adaptativas. Tem algumas estratégias que a gente pode pensar que, puxa, eu não consigo pensar em como é que essa estratégia ela é adaptativa. Bom, pode ser que a gente não consiga de imediato pensar como que usar certas substâncias para lidar com emoções negativas é uma coisa adaptativa, de fato, né? Mas a maior parte das estratégias, elas vão ser adaptativas ou mal adaptativas a depender do contexto, a depender da habilidade do indivíduo, a depender de quanto que o indivíduo usa. E muito importante, o que é também adaptativo é ter uma amplitude de estratégias. É o indivíduo ter uma flexibilidade de usar diferentes estratégias, de ter uma caixa de ferramentas repleta. E por último, o último estágio, monitoramento. O indivíduo vê se aquela estratégia que ele fez está ajudando ou não está ajudando e agir de acordo. Adaptar a estratégia, abandonar a estratégia, usar outra estratégia, o que, por óbvio, depende do que eu falei há pouco, de ter uma diversidade de estratégias. Tá? Bom, aqui é um vídeo sobre regulação emocional. Recapitulando, eu falei para vocês o que é uma emoção, quais são as funções da emoção, e mostrei o framework, o arcabouço do James Gross, que fala sobre os 4 estágios: identificação, seleção de estratégia, implementação de estratégia e monitoramento de estratégia, que a seleção de estratégia depende de modificação, de seleção da situação, estratégias atencionais, de qual aspecto o indivíduo dedica a sua atenção, estratégias cognitivas e ações ou comportamentos depois da emoção. Então, isso aqui é um arcabouço geral para a gente compreender melhor a complexidade da regulação emocional, e fique ligado para você não perder o vídeo de desregulação emocional que eu vou gravar em seguida. Você pode aí, pessoal, assinar o sininho, se inscrever. E deixe seus comentários, sugestões, dicas de tema, coisas que vocês querem, porque eu estou aberto a ouvir isso, estou aberto a adaptar o canal aos desejos dos ouvintes. Envie aqui o link do canal para outras pessoas que você gostaria, que acham que podem se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.